mente libertada, lutar não foi em vão. Acredito que vale a pena insistir em defender a história de um homem que marcou, fez história, que faz história até hoje, mesmo depois de já ter partido, mas ele continua ecoando aí no coração de muitas pessoas que ainda trabalham, ainda militam na sociedade. Contar alguma coisa do João Maria é difícil até de escolher, né? Porque são muitos. Mas, assim, o que até mesmo marcou a comunidade foi a humildade dele, né? Um homem muito humilde, assim, todo mundo era bom para ele, todo mundo era bom. E nós, quando foi para fazer uma capela lá para o acampamento, e aí ele convidou um senhor que já tinha trabalhado lá com a gente, né? Aí ele pediu um valor, de vez em quando ele ia pedindo, né? Eu preciso de tanto, tanto. Conclusão, já estava terminando o dinheiro e ele não estava nem na metade do serviço. E deixou o serviço lá. Ficou por isso, né? Quando o João Maria se espantou um dia, chegou que a paróquia estava sendo chamada no Ministério do Trabalho. Aí nós fomos. Foi eu, o administrador e mais 2 pessoas. Aí entramos, ele entrou junto com a gente. Aí lá o promotor perguntou, sim, como foi a história? Aí João Maria contou, né, como foi. E aí este senhor não terminou o serviço ficou pela metade, a gente vai ter que... E, inclusive, o que ele já fez até caiu, não foi bem feito. E ele simplesmente abandonou o serviço. A advogada dele virou para ele e disse, olha, o senhor não me falou desses detalhes, o senhor me contou outra história. Por que o senhor não me falou a verdade? Aí o homem baixou a cabeça e não falou nada. Aí tá. Quando terminou a audiência, João Maria abraçou o homem e disse assim, vá lá na igreja, eu tenho que lhe dar alguma coisa. Aí o homem que tinha colocado a paróquia na justiça, João Maria ainda deu dinheiro para ele. Aí isso indignou muita gente, né, a parte administrativa, e o advogado disse, ei, padre, o senhor tirou minhas forças, como é que o senhor vai chamar o homem para vir para cá com a gente e ainda dar dinheiro para ele? Oh, ele está doente, não está podendo trabalhar, e quem está doente precisa comer. Precisa comer. É por isso que o João Maria deu dinheiro para ele. O João Maria morava na passagem Saldanha Marinho. E nessa passagem ele era muito querido, ele era uma pessoa solidária, ele era missionário. Tá? Ele visitava os doentes, cuidava das pessoas, o pouco que ele tinha ele doava, ele andava numa bicicleta. E era interessante que na época as passagens aqui do bairro da Pedreira, elas tinham pontes, estivas. E ele andava por cima das estivas, às vezes era até roubaram algumas vezes as bicicletas dele. E ele sempre com aquela visão de que era assim mesmo e que nunca tinha, assim, interesse em se vingar nada. Então, o padre João Maria, ele era uma pessoa assim, muito humilde. Ele não se importava com o luxo na igreja, na paróquia, mas ele se importava com aquela pessoa que morava num quadradinho, parece assim um chiqueiro. Ali, do dinheiro que ele ganhou para comprar casa, ele ajudava também. E junto com as pessoas da paróquia, a fazer 2 compartimentos, ele mandava fazer. Aqui na Saldanha foi feito 2 também. Aqui essa casa hoje é um bangalô, mas foi feito também pelo padre João I, 2 compartimentos. E as pessoas vieram morar com ele enquanto construíam. E o padre João Maria visitava tudo na bicicleta. A escola antes ela era privada e, por ser privada, tinha acesso apenas aos filhos de algumas famílias mais tradicionais do bairro. E o padre João Maria ele acabou trazendo essa proposta de uma educação mais voltada para os mais pobres. Então, transformou a escola Aparecida numa escola realmente pública, com ensino de qualidade. E isso trouxe muitos ganhos. Um dos ganhos grandes foi o projeto da Educação Libertadora, com assessoria de várias educadoras, a Ana Tancredi, a Aldalice Oterlou,
né? O próprio Genival e muitos outros colaboradores que aqui vieram e trouxeram também grandes contribuições para a escola. E hoje, graças a Deus, a Escola Aparecida ela continua sendo uma referência positiva no bairro, onde muitas famílias trazem os seus filhos para estudar na escola por acreditarem tanto na filosofia cristã como na filosofia libertadora da Escola Aparecida. O Padre João Maria sempre se colocou como uma pessoa amante da arte, em defesa da arte. Em nenhum momento nós temos registro do Padre João se negar a que a arte existisse e fosse pulsante dentro da comunidade. Então, ele sabia muito bem o espaço que tinha para oferecer. A arquitetura da Igreja Aparecida foi uma arquitetura pensada para a arte, porque tinha um palco, tinha coxia, tinha bastidores, então tinha acústica muito boa. Era uma arquitetura com muitos ambientes extras para que se gerasse e que se inspirasse também para a arte. Existia um jardim, né, muito bem cuidado, salas disponíveis. Então, a nossa relação do Grupo Raça com o Padre João Maria foi uma relação de muita empatia, porque em nenhum momento nós sentimos resistência, né, num contexto onde era a primeira vez que as mulheres iam se manifestar. Foi a primeira expressão corporal numa igreja. Então, isso foi muito importante para as nossas vidas e para a comunidade, porque foi uma grande novidade. As mulheres no palco, as mulheres dançando, expressando pelo seu corpo, pela sua inteligência corporal, não é? Pelas suas escolhas musicais. Mas ele era muito, muito atento ao que a juventude falava, ao que o povo falava. Ele estava sempre observando os movimentos e sempre incentivando aquilo que vinha enriquecer o trabalho de evangelização dele. Conheci o Padre João Maria com visita feita por um grupo de jovens da comunidade para participar de uma novena no Natal, na comunidade eclesial de base Visconde Inhaúma. Isto no ano de 1988. E visitando essa comunidade, percebeu que era muito carente e começou a visitar o povo, fazendo a reflexão do Evangelho. A partir da reflexão, eles faziam um trabalho de organização social. Tinha escola, etnografia, corte e costura, catequese, crisma e curso de flores e tecido. Teve casamento comunitário. Eu me formei nessa escola comunitária, quando eu vejo a igreja descer para as bases, né? Para cima das pontes, onde a minha casa era em cima da água e cobre entrava. Então, eu fiquei muito feliz, porque é a igreja que eu queria participar, é essa igreja. Uma igreja que vai para o meio do povo de Deus, o povo oprimido, como ele dizia, lascado, né? Então, em dezembro de 1976, começaram essas reuniões. Então, o Padre João Maria, do diácono Valdomiro de então e a Carmelita, formaram essa comunidade, a comunidade eclesial de base, que conhecesse as famílias que visitasse e também tivesse o socorro para aqueles necessitados. Nós fazíamos reuniões em várias casas alternativas, tudo pobre, dentro d'água, na ponte. O objetivo era animar as pessoas religiosamente, mas também ensinar a fé e política. A política não era de politicagem, mas de você ter os seus direitos. E os nossos direitos aqui eram muito poucos. Nós não tínhamos nada aqui. E na Igreja Aparecida eu participei da equipe de canto, participei da liturgia, participei da equipe de missionário de base, era uma equipe que fazia visitas à comunidade. Então, nos centros comunitários eu sempre representava a comunidade. Centro Comunitário de Liberdade, São Francisco, Unido Venceremos. Então, essas comunidades sempre eu estava atuando, porque eu fazia parte de uma comunidade eclesial e quem faz parte da comunidade eclesial faz parte de uma paróquia. Então,
O centro comunitário da Visconde fazia parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, era centro comunitário da comunidade eclesial de base. A base onde estava o centro comunitário e onde eu convivi, trabalhei. E foi onde eu aprendi o que era ser comunidade, o que era ser comunitário, o que era ser missionário. Nós chamamos de comunidade União e Força, que era uma comunidade que eu estava à frente no bairro da Pedreira, na Travessa Angostura, onde eu morava. Então, a gente fez tipo uma associação de moradores, né? E que era orientada assim pelo pessoal da igreja. Eu me lembro que o Adamu ia lá, o seu Osias, a Graça da Fase, né? Então, assim, pessoas que conseguiam nos orientar como montar essa comunidade, o que reivindicar, mas tudo orientado, sim, também sob a luz daquilo que o padre João Maria fomentava, que ele incentivava em relação a gente. Então, nasceu a comunidade União e Força, que mais tarde se tornou o Centro Comunitário Liberdade, né, que travou várias lutas e conquistas ali no bairro da Pedreira. Na época, quem nos incentivou a criar o Centro Comunitário Unidos Venceremos foi o Everardo Lopes. O Everardo era um camarada que sofreu muito no período da ditadura militar e vinha com ideias revolucionárias de organizações, e nós tínhamos o Centro Comunitário o Unidos Venceremos na área do acampamento, né, que hoje foi dividido, é Pedreira e Telégrafo. O bairro do acampamento deixou de existir, cada rua, cada passagem tinha cerca de 3 representantes. Então nós conseguimos atingir assim, um espaço muito grande do bairro, que para nós que era bairro do acampamento, né. Só que, pelo centro comunitário não ter sido criado, constituído, vindo de comunidades eclesiais de base, existia um certo ranço, né, entre a igreja católica, da qual o padre João Maria fazia parte, e nós do movimento social, que não tinha essa característica. Inicialmente, a nossa relação com o João Maria não foi das melhores, mas não havia aquela disputa, né, havia aquela separação. Não se procurava se unir o movimento social, que não era, que na época era comunista, né, com a Igreja Católica. Apesar de que a prática do padre João Maria era de acolher aquelas pessoas que percebiam a necessidade de se organizar politicamente, de fazer frente à ditadura militar, e eles eram acolhidos na igreja de Nossa Senhora Aparecida na época, né. A minha conexão com o padre João Maria, primeiro que vem do movimento jovem, Juventude Pereirense Franciscana, né? E que no Sagrado Coração de Jesus, conheci o padre João Maria lá. Ele ia celebrar algumas missas lá no Sagrado, e nós, no movimento jovem. E o padre João Maria foi a pessoa que nos estimulou no ponto de vista da teologia da libertação. Aquele que nos incentivou a sair de dentro das 4 paredes, né, dos templos, e para a verdadeira igreja, que é as comunidades. E aí fomos criar as comunidades eclesiais de base aqui no bairro, lá no Chaco, com o Sivaldo, Ribamar, Arlena, Guto, e tantos companheiros e companheiras, Hélio, Sandra, Rosângela, um monte de gente boa que nós íamos de casa em casa estimular, porque o padre João Maria, aqui nesse espaço, ele tinha toda semana um negócio de formação, e ele nos estimulava aqui, Getúlio, Souza, João Batista, Cabecinha, Dário Azevedo, nosso grande irmão, essa coisa toda, e tantas outras pessoas que ele estimulava a gente a cada vez mais, através da fé, da palavra de Deus, construir um mundo novo. Então, um mundo novo significava ir para as ruas, ir para as organizações, olhar a situação do povo. Aquele formato da Crisma, como era feito aqui, me chamou muita atenção,
Era uma forma onde se discutia, se contextualizava, e depois nós colocávamos a nossa visão, a nossa opinião. Então, essa forma, para mim, foi uma forma que realmente fez com que eu me interessasse por estudar a Bíblia, o Evangelho, a história de Jesus, a história da igreja, e fazendo esse paralelo com a nossa realidade. O reforço espiritual estava aqui na própria moradia, dos 3 momentos que a gente tinha assim, junto com o padre, né? Com a experiência dele, e a gente fazendo as nossas orações espontâneas, né? Cada um, não estava nada escrito, mas cada um fazia a sua relação, conversando com Deus e tudo. E, como eu falei, lá na própria missa, da participação das missas aí no grupo de jovens, era um reforço muito grande, não só espiritual, mas como o estudo da teologia mesmo, e muito mais a teologia da libertação, que era uma coisa forte de João Maria. Inserido isso no meio do povo, que o João veio para viver essa vida junto com o povo, sentir o que o povo sentia, né? Estar junto do povo no dia a dia. Tanto é que ele passava o dia todo, passava um pouco na igreja, mas a maioria do tempo dele era fazendo essa visita dele. Sou filho de um oficial da Polícia Militar e fui educado rigidamente dentro de uma disciplina bem árdua. E dos 11 aos 14 anos eu fiz parte de uma corporação infantil, com adolescentes também, chamada Patrulha Mirim, que funcionava no batalhão de guardas da Polícia Militar. E por muito tempo eu nutri a vontade, né, de quando me tornasse adulto, me tornar policial militar. Mas só que no decorrer da minha vida, com a prática de yoga e posteriormente com a frequência na igreja da Aparecida e com a militância na teologia da libertação, isso não foi mais cogitado. Eu terminei me tornando um militante dos movimentos sociais. Eu fui para a igreja Aparecida para fazer crisma, aos 15 anos de idade. E lá eu encontrei muito mais do que uma experiência de religiosidade, né? Lá era um ambiente onde era fértil o campo da arte, política, debates políticos, onde se discutiam questões sociais. Então, logo que eu terminei curso de crisma, me crismei, eu fui também convidada para trabalhar lá como catequista e me engajei no trabalho da catequese. E, na sequência, também fui para o campo da arte, fiz parte do grupo Raça e participei de debates políticos, de reuniões de comunidades eclesiais. Então, nós fizemos um trabalho completo, como era o trabalho do Padre João Maria. Na época que nós começamos esse projeto Raça, era um momento que a Pedreira também estava muito fervendo. Politicamente, a Pedreira estava fervendo, porque tudo acontecia na Pedreira, né? Então, os movimentos estudantis, político, tudo quanto era movimento, as comunidades de base, isso tudo era na Pedreira. Então, a Igreja Aparecida, ela sempre foi agregadora de todos esses movimentos. Então, independente do movimento que você estivesse, você estava sempre envolvido com a Aparecida. Por quê? Porque nós tínhamos essa abertura lá dentro. O João Maria nos dava essa abertura, né? A história da Paróquia Santuário, eu acredito que muito do que a gente faz hoje é fruto do que a gente aprendeu. E fazendo esse paralelo, eu acredito que muita coisa positiva que hoje a gente já tem na nova gestão da Paróquia Aparecida tem a ver, sim, com essas grandes propostas do próprio regimento participativo, né? Porque hoje a gente vive, apesar de todas as limitações que uma igreja católica tem por conta de várias atribuições, mas hoje a gente pode dizer que o trabalho de base ainda continua. A gente continua tendo o nosso Conselho de Pastoral da Paróquia, temos uma atuação forte ainda. Então, assim, precisamos resgatar aquilo que temos de positivo para poder continuar construindo uma igreja mais presente na vida do nosso povo. E a gente fazia parte como delegado aqui em várias assembleias paroquiais. Era uma coisa muito democrática, né? E onde o povo era ouvido e as pautas eram feitas em cima da realidade de que o povo trazia. A minha casa serviu de catequese por muitos anos, né? Quando a igreja saía do templo e ia para as bases. Depois voltou ao clericalismo. Então, nós estamos vivendo uma época do clericalismo, tudo para o clero agora. Padre João Maria
trouxe uma experiência ecumênica muito importante. E o contato com as igrejas luterana, metodista, anglicana, presbiteriana, Assembleia de Deus e até com outras denominações trouxe também um ganho muito grande para a paróquia. Foi um momento em que a paróquia viveu assim a sua efervescência pastoral muito forte. Eu nunca vi o Padre João se negar a dar uma bênção, fosse de unção de enfermos ou de casamento, para alguém por ser de outra religião. Tem um fato que comentaram na época, que era sobre, eu acho que um radialista, ele era da Umbanda, e o Padre João aceitou que fosse feito o velório dele aqui. Muitas igrejas, outras da católica, não aceitaram, e o Padre João não, ele vai ser pelado sim. E velou. Então, eram coisas que faziam essa admiração por ele crescer mais. E João Maria apoiou aqui, em 1995, as Santas Missões Populares. É pela cruz e pela vida, né? Então, essa cruzinha está aqui desde 95, quando nós participamos das Santas Missões do bairro da Pedreira. As Santas Missões Populares era a cara do Padre João Maria, né? Então, ele teve a audácia de trazer para Belém, que só era feito no interior. E ele disse, nós vamos fazer aqui em Belém. E começamos aqui na Pedreira. Então, foi um movimento muito bonito, e toda a paróquia, quase todas as ruas. De manhã cedo, 5 horas da manhã, formava-se um grupo, e a gente batia nas casas, as pessoas vinham, e tinha lá a tuba, né, que a gente batia, o afoxé, o pandeiro. Então, era a cruz, era a bandeira, né? E era um movimento, e a gente ia tocando e cantando nas ruas, entrava numa rua, saía na outra, e entrava na outra e vinha. E depois tinha o encontro, o almoço era comunitário, cada um trazia um pouquinho, e a gente fazia aquela mesa grande, todos almoçavam. Depois a gente ia para a visita novamente de tarde, 4 horas, e era 5 horas da tarde ou 6 horas era a missa. Então, era aqui, por exemplo, assim, uma semana, outra semana na Miraci, outra semana na Estrela, outra semana na Angostura. Então, foi pegando todo o bairro da Pedreira. E as Santas Missões Populares trouxe muita gente para a igreja também. Pessoas que não acreditavam, porque achavam assim, o padre muito longe deles. E eles viram que o Padre João era muito, muito perto dele, muito junto com eles. Então, a igreja encheu muito mais. Eles criaram as Santas Missões Populares, né? Que persistem até hoje, não em todos os estados do Brasil, que eu não percebo isso, mas aqui em Belém, naquele período, ela estava muito forte. E esse movimento de visitar pessoas, de acolher e de levar essa missão de cuidar, foi isso que nos aproximou da prática do Padre João Maria. Eram movimentos maravilhosos, em que as pessoas saíam com a cruz, segurando a cruz no meio das ruas, e nós acompanhávamos, sabe? Conversávamos com os moradores, participávamos de acolhimento, de comida junto, partilhávamos, aprendemos a partilhar com o Padre João Maria, tá? Então, essa pessoa, ele foi assim muito importante para que a gente aprendesse a democratizar os nossos espaços. Um episódio assim que eu gostaria de lembrar, que trouxe muito sofrimento à época, foi quando, justamente no trabalho desenvolvido pela Pastoral Carcerária, o Padre João Maria Vandori, junto com 2 irmãos nossos, a dona Juliana e o Hélio Saraiva, foram até o Presídio São José, e numa visita de rotina ao Presídio São José, eles foram feitos de reféns. E o Padre João Maria, com toda aquela sabedoria, soube intermediar todo aquele processo de rebelião que duraram, acredito, salvo engano, uns 3 dias. E isso foi inclusive para a mídia na época, porque marcou tanto a forma como ele tratava a parte assim menos favorecida da sociedade, né?
E mesmo com todo aquele sofrimento, nunca ele deixou de exercer o trabalho na pastoral carcerária. Pelo contrário, depois se tornou até mais forte ainda. O padre João Maria era da pastoral carcerária, né? Tanto que o padre João Maria, naquele episódio no presídio de São José, ele foi lá, se tornou refém, essa coisa. E no meu primeiro emprego, como eu era catequista da igreja, ele nos estimulou a ser agente prisional, que era o período em 81 para 82, que tinha um discurso de reumanização dos cárceres nos presídios aqui no Pará, na época, o governador Jader Barbalho. E esse ensinamento de olhar a situação de quem está preso, né? Mas olhar qual é a realidade de cada pessoa que estava ali. O ser humano, a pessoa, o porquê estava ali. E que tinha todo um contexto, né? Do ponto de vista da realidade social. Então, os cárceres que nós temos hoje no país e no mundo é para aprisionar pretos, pobres, favelados, pessoas que não têm oportunidade no dia a dia por causa de toda uma desse sistema capitalista que nós vivemos. Então, isso o Padre João sempre nos ensinou o olhar e o coração, o sentimento de perceber que nem sempre o que a gente imagina que não é. E a outra situação que eu vejo muito importante também em relação à influência do João Maria é sobre a questão artística, né? Eu me lembro que o João Maria chegou aí em casa para olhar meus trabalhos. Teve uma fase de 87, 88, que eu resolvi me dedicar profundamente assim, às artes plásticas, e com uma linha de produção que envolvia o que eu faço até hoje, né? Que são artes que têm a ver com a resistência, tem a ver com o movimento social. Uma coisa que para mim foi muito importante, eu tive uma fase que eu denominei fase trágica, e eu fazia figuras extremamente esqueléticas, inclusive figuras religiosas, né, como Cristo, a mãe de Cristo, o pai, etc. Mas assim, como se fossem figuras muito esquálidas. E eu me lembro que em um determinado momento ele me disse assim, não que isso ofenda, né, as pessoas, mas eu acho que você não precisa deformar tanto. Eu achei interessante essa fala, porque eu sempre tive muita habilidade para desenhar, mas eu segui essa orientação dele, e acho que o meu desenho ficou muito mais bonito. Então, estas mulheres compõem o Grupo Raça, um grupo de mulheres que se juntaram nos anos 80, né? Provocado, eu confesso a minha culpa nesse processo, né? Eu fui provocá-las todas nessa possibilidade de nós apresentarmos um trabalho cultural na primeira feira de cultura da Aparecida, da Igreja Aparecida. Eu estava muito jovem, estava entrando na Nossa Senhora Aparecida, eu não tinha essa visão que eu tenho agora, e eu levei o grupo por muitos anos, essas lembranças, só em lembranças, e eu contava para minhas amigas, que agora as minhas outras amigas atuais, que eu tinha esse grupo de dança, e era desse jeitinho. A minha mãe lembra de tudo, a minha mãe lembra até do Centur. Minha mãe me acompanhava, me prestigiava todos nós, né? E a dança sempre veio presente na minha vida. Eu gosto de me expressar pelo meu corpo, na dança. E eu levo para onde eu vou. E levo também para o meu lado religioso. O Padre João Maria foi muito forte, uma referência muito forte para mim. A gente era jovem, 15, 16, 17, 20 anos. Então, a gente estava naquele momento, assim, inspirada dentro de um movimento religioso do bairro da Pedreira, e nós queríamos nos expressar enquanto mulheres, né? E aí a gente utilizou o quê? A dança, porque a Dalva veio com essa proposta, que a Dalva estava estudante de educação física, e aí veio com toda essa energia para a gente, vamos fazer uma apresentação na feira da paróquia, só de mulheres, dançando. Aí ela foi conversando, procurando, aí nós fomos nos encontrando, começamos essa história toda de ensaiar, de expor
aquilo que a gente pensava através da dança, o nosso posicionamento enquanto mulheres lutadoras da sociedade. Então, nós não tínhamos atividades culturais para a população. E nós somos mulheres periféricas, né, que não tivemos acesso à cultura. E nos juntamos na perspectiva de poder, naquele momento, colocar as mulheres em evidência. Até porque era muito mais os homens que cantavam, que falavam na igreja, que coordenavam a maioria dos grupos, né, de jovens, movimento popular naquele momento. Então a dança, ela veio como esse saldo de qualidade para que a gente pudesse mostrar um pouco, né? Além do que nós já fazíamos na paróquia, já atuávamos com a catequese, com a pastoral da juventude, a gente também se desafiou a dançar e participar da primeira feira cultural da Aparecida. As músicas que nós escolhíamos eram músicas ambientadas naquele contexto sociopolítico, cultural. Eram músicas da nossa geração, que nutriram a nossa geração. Foram músicas que nós ouvíamos em todos os ambientes daquela comunidade. Na formação de catequistas, na formação de novas lideranças, no movimento popular, e o Raça optou por essas canções. Milton Nascimento foi a nossa grande inspiração, Egberto Gismonti, e outros que a gente também estava gerando essa inspiração para aquele momento. A gente acabou também reforçando autores paraenses, né? Porque nós usamos, por exemplo, Alcir Guimarães, com o Mestre Calafate, Dio. né? O Dio, e, enfim, com Cantiga de Maré. Então, são trabalhos assim que ficaram na memória. A gente teve seguidores, né? Se tivesse redes sociais, Estourava com mesmo. certeza. E o Raça não era só um grupo de dança, nós éramos também aquele grupo que sentávamos, que discutíamos política, que nós tínhamos o propósito também de sermos atuantes politicamente, né, em todos os movimentos da sociedade, principalmente na pedreira, porque a pedreira ela sempre foi muito pujante nessa coisa, sabe, nesse movimento. Então isso para as nossas vidas foi muito interessante. E esse compromisso com uma arte engajada, né? Isso que é muito interessante. A gente não fazia questão de estar em qualquer palco, em qualquer evento. A gente fazia questão de estar em eventos que tinham diretamente relação com os movimentos sociais. Então a gente dançava no 1º de maio, né? A gente dançava em feira cultural de uma escola. A experiência do Deodoro de Mendonça foi bem interessante porque assim a gente foi vista como uma mercadoria, né? Aquela coisa da mulher objeto, né? Foi um pouco essa sensação e eu saí de lá, não, isso a gente não vai mais fazer. Né? Não vai ser qualquer lugar, embora a proposta é um espaço de educação, mas, enfim, foi muito impactante para a gente, né? Ser provocada nos fio-fio, né? Aquelas coisinhas que, para nós mulheres, é extremamente degradante, né? Desagradável, enfim. Mas é isso, né? Eu acho que o Raça deixou essa semente e está aqui de novo vivo. Né? Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia um pouco de alegria. Lá vem a santa maldita euforia, que me anuncia, me joga e me rodopia. Tá bom, né? Obrigado, valeu. Em 84 também nós fizemos a primeira feira de cultura da Aparecida, né? Que é a FECAP, que mais tarde se tornou a Feira de Cultura da Pedreira. Depois ela chegou a se tornar também a Feira de Cultura Henrique Filho, né? Que passou a ser uma homenagem ao Enfio, Henrique Filho de Enfio, né? E também era orientada pelo Padre João, né? Era estimulada pelo Padre João e que tinha um caráter assim, muito importante, que era justamente de a gente fazer arte, né? Fazer arte de resistência e fazer arte autoral, né? Lá a gente viu várias pessoas nossas assim começando a publicar seus próprios trabalhos, na poesia, nas artes visuais, no teatro, na música, né? Assim, minhas primeiras músicas assim que eu pude ter um público para ouvir, um público diferente, um público maior, aconteceram ali e eu fico muito feliz por isso ter acontecido, né? Então essa foi mais uma marca do Padre João Maria. Assim, esse estímulo à arte, esse estímulo à cultura e à cultura de resistência.
A FECAP, plural em suas ideias e modalidades da arte, colocava no mesmo palco música, poesia, dança e artes plásticas. Localizada no tempo e espaço da segunda metade da década de 80 do século XX, e sedimentada no auditório do Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira, Belém do Pará. A FECAP congregava artistas populares. Quem conviveu com o Padre João Maria mata um pouquinho aquela saudade e identificar ele em cada apresentação que vai ter, um pouquinho dele. É um prazer para nós estarmos aqui, porque quem conviveu com o Padre João Maria sabe que tudo aquilo que a gente é hoje, a gente deve muito a tudo que ele realmente nos ensinou. Porque isso aqui está muito acolhedor, está bastante aconchegante, não é verdade? E são esses espaços que o Padre João Maria nos incentivava a participar. Nós já conversamos, por exemplo, com, além das igrejas, né, que a gente pode fazer a validação, com a Cleo, que é coordenadora de programação do SESC Belo Peso. Primeira coisa, eu chego aqui em 2019, mas já sabia da história do Padre João Maria com a Marga Roth, como vocês falaram, por causa dessa relação que tinham o João Maria de bicicleta, a Marga não andava de bicicleta, mas em muitas visitas ela fazia junto com o Padre João Maria. E perguntou logo pelo monge. Ele perguntou, cadê o monge? Eu falei, o monge está lá em cima, está lá na casa dele. E aí ele falou, tudo bem, eu posso ir lá? Eu falei, claro que o senhor pode. Então a procissão parou também por causa desse fato. No bairro onde o monge sofria muito todo tipo de preconceito. E aí eu vou lá, destranco o portão. Ele falou, não, ele volta lá na procissão de antes, ele pode seguir sem mim, que eu vou visitar o meu amigo que mora lá em cima. Matinga Pereira no acampamento. Na Rua Nova, na década de 60, morava o seu Ciro. O seu Ciro era esposo da dona Regina. Eles tiveram 14 filhos. Seu Ciro era marceneiro, a dona Regina, tapioqueira das famosas. Música que o João gostava muito, e que o povo saía cantando, né? João Batista clamou no deserto, preparai ao Senhor uma estrada, eis que o reino de Deus está perto, escutai geração transviada. Olorum, meu povo está cansado. Olorum, sai do teu reino e vem nos ver. Olorum, banda, candomblé, irmandade, umbandu, todo canto dessa cidade é meu, e a cor dessa cidade sou eu. Moará, 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 moará.
aqui no pensar. Se era verdade, não dá pra crer, saber, querer te escrever. Eu também já não estava lá. E desceu rio abaixo, já se sabe, sou. E Zé Raimundo que ouviu não mais falou. Na zoada dos sabiás, nas paragens do açaí, Miriti, Mururé, Popotu, Tunaré, que tem cheiro de aniga de mulher, assobiava a cantiga de maré, de maré, de maré, de maré. A relação, por exemplo, com todas as outras pessoas, com as experiências de luta dos movimentos populares, movimentos sociais, trouxeram também essas repercussões na própria vida litúrgica da igreja. Quando a gente colocava, por exemplo, nas nossas missas, cantos voltados para a parte da libertação, onde o povo poderia expressar as suas dores e seus sofrimentos, isso também trouxe ganho muito grande, que até hoje, de uma certa forma, a gente sente saudade e que, quando a gente pode, a gente se reúne para poder relembrar esses momentos marcantes. Fizemos um movimento para água que a gente não tinha, e pouco que a gente cavava, botava uma tina de pneu, e a água vinha com sapinho, e aquela água a gente pagava. Então foi feito um movimento, uma organização muito perfeita, onde o presidente da COSAMPA veio com a gente nesse dia e disse que com 8 dias nós íamos ter água. Então foi a primeira vitória. A outra vitória foi dos postes, que eram de madeira, assim, pendendo para cima das casas. Então foi outra luta. Então vieram os postes. Aí cobraram de nós iluminação pública, mas nós não temos. Fomos lá de novo. Tira porque nós não temos. Quando nós tivermos iluminação pública, nós vamos pagar. E assim foi. Quando botaram iluminação pública, então voltou a vir no papel. No decorrer da minha história, eu me tornei professor, professor de arte, formado pela UFPA. E, assim, com essa minha prática no magistério também, eu percebi que as coisas estavam tão ligadas, né? À questão da participação sindical, e mesmo a história do próprio Sintep, né? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, também tem uma ligação com a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que na época da ditadura, quando foi feito a primeira gestão do sindicato, quando foi formado o sindicato, as primeiras reuniões eram justamente na Aparecida. O João Maria já estava atuando e era quem dava abertura, né? Em 1976 foi fundada a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, lá no bairro do Jurunas. Mas aonde nós nos abrigamos, tivemos a nossa sede provisória, foi na Igreja da Aparecida, nos altos do salão paroquial. E ali nós reuníamos e fazíamos as nossas assembleias também lá no salão. Um dia, João Maria, com aquela calma, aquela tranquilidade, aquele rosto sereno, nos chamou para nos dizer o seguinte, que o Conselho Paroquial estava incomodado com a presença da STDH lá. Embora o padre fosse um homem da teologia da libertação, um homem engajado, né, na transformação da Igreja Católica, ele tinha que conviver com um conselho paroquial que muitos eram conservadores. E como nós editávamos um jornal chamado Resistência, né, que era um jornal que combatia abertamente o regime político da época, a ditadura militar, evidentemente que isso incomodava, né? Nós tivemos, inclusive, a nossa 5ª edição apreendida pela Polícia Federal lá na Escola Salesiana do Trabalho. Então isso tudo circulou, era coisa, então incomodava. Então ele nos chamou para dizer que havia um desconforto do Conselho em relação à nossa presença lá. Mas ele disse, mas eu já me empenhei, e vocês vão colocar, eu só peço uma coisa para vocês, que vocês procurem ser mais equilibrados nos horários de presença de vocês aqui, não ultrapasse as 10 horas, chegue cedo, não faça muito barulho quando estiver saindo.
porque o nosso zelador, porteiro e que morava lá é membro do conselho. E assim foi feito, até quando nós conseguimos um terreno, construímos a nossa sede lá na Barão do Triunfo. Tinha também uma festa aqui muito terrível, que dia de Natal a gente era um inferno. Vinha o Tupinambá, treme terra para ir, e tremia a passagem toda, coitada de nós, coitado de nós. Então, foi dissimulado isso aí, foi proibido. E eu e o Souza fomos jurados de morte. Mas o dono do engenho lá, ele disse que primeiro tínhamos que morrer a velha, porque a velha que era a cabeça de tudo, que era eu. E então, depois, o professor, que era o Souza. Mas aí eu botei a boca no trombone, como sempre, a gente sanou tudo isso aí. Houve um momento em que houve uma repressão muito dura contra o movimento pela minha passagem. E eu fiquei uma noite preso na seccional da Sacramenta, literalmente preso. Muita gente foi presa nessa noite. E eu me lembro que alguns políticos, que acho que nem todos tinham cargo, mas acredito que o Paulo Fonteles, me lembro claramente do Humberto Cunha, eles foram lá de madrugada para libertar a gente. Foi um momento muito emocionante, que tinha muito estudante preso. Foi muito bom a gente saindo juntos, né, de mãos dadas, cantando juntos. E depois saiu na mídia, né, essa coisa toda. O que eu quero falar sobre isso é que nessa ocasião eu fui, no dia posterior, fazer uma denúncia na igreja. E eu relatei como foi, né, como foi essa prisão, como nós fomos tratados e o que a gente estava fazendo lá. E a partir daí eu senti que era o meu tempo de estar contribuindo um pouco mais ali naquele movimento. Então, a partir dali, eu resolvi frequentar a igreja e ter uma atuação mais objetiva. Quando eu cheguei aqui no final da década de 70 e início de 80, eu encontrei o padre João Maria dentro desse trabalho dele pastoral, mas agregando os movimentos, não só pastoral, mas os movimentos sociais, e que dava abrigo a esse movimento dentro da igreja, que é a Igreja de Aparecida. E lá se formou várias pessoas politicamente, que são grandes quadros políticos, militando em vários partidos, mas que não fugiram à sua origem, que é a origem da esquerda. E o padre João Maria teve esse merecimento, sem contar que o padre João Maria sempre esteve ao lado dos segmentos mais fracos, dos segmentos que mais necessitavam. E não é à toa que, através desse estímulo, nos ajudou a criar a CBB, que foi a base lá na Igreja da Aparecida, o MLPA, Movimento de Paz e Pulseira do Araguaia, a SDDH e tantas organizações que surgiram na defesa do povo brasileiro e contra a ditadura militar, e sempre com o coração aberto e generoso, como é o padre João Maria. Vale ressaltar que desde quando o padre João Maria chegou aqui na Paróquia Aparecida, nós estávamos em plena ditadura militar. Então, nessa época da ditadura militar, nós não tínhamos assim, liberdade de expressão, né? Então, com isso, nós acabamos sendo assim, tipo, remando contra a maré, porque a gente fazia justamente o contrário. A gente refletia, discutia, debatia, e muitas vezes por isso éramos até perseguidos. Eu me recordo bem que a Polícia Federal ficava instalada bem aqui do lado da igreja para poder fiscalizar muitas ações que eram feitas aqui na paróquia. Eu me recordo bem disso. E isso criava uma certa tensão, mas ao mesmo tempo criava também uma certa força na luta. Eu me lembro bem que isso não nos intimidava. Não esquecendo de que a gente nunca deve perder de vista o ideal da justiça, da paz, da fraternidade, sempre não está em vista disso. Nesse trabalho de gravação de entrevistas, a gente tem observado o seguinte: nós temos muita dificuldade de arranjar espaços que aceitem esse tipo de discussão. Porque parece que as pessoas não querem estar muito, principalmente no espaço religioso, não quer muito se comprometer, não quer ter sua imagem atrelada a estas questões sociais, políticas. Se resume meramente às questões religiosas, né? Como se a religião pudesse estar desarticulada, desatrelada desses outros aspectos.
Quem possibilitava essa abertura para as conversas nesses âmbitos era o padre João Maria, né? Inclusive, a gente se ressente muito porque hoje, dentro das igrejas, a gente não tem mais essa abertura, ou pelo menos na maior parte delas. São raríssimos os pontos dos líderes religiosos que permitem essa conversa da religião integrada com arte política, movimento social e tudo o que precisa, né, para construir aquele reino que a gente acredita, que é uma sociedade igualitária. O padre João Maria foi visitar a família na Holanda, então eles deram dinheiro para o padre João Maria comprar uma boa casa para ele. E ele veio comprar aqui, na passagem Saldanha Marinho. E ele fez a casinha dele aqui e uma mini capela lá atrás, onde tinha missa todos os sábados. Vieram também seminaristas, Pedro Paulo, o João Antônio, o Antônio João e outras pessoas, o Souza. Eu sou ribeirinho, fui ribeirinho até 21 anos, né? Nasci numa ilha em Cametá. E a dificuldade que tem, né, de família pobre e tudo, né? Eu precisava estudar também e eu achei que eu não tinha oportunidade. Eu decidi em 84, que eu estava com 21 anos, eu decidi vir para Belém. E eu vim a Belém aqui com um colega meu, eu não conhecia muito Belém, ficamos aqui na Pedreira, lá na Angostura. Foi daí que eu comecei a participar um pouco lá na Aparecida, e aí eu tive contato lá com os jovens de lá, e eles que me apontaram que o João Maria tinha essa casa aqui, na Saldanha Marinho, que ele é dos Padres Cruzes, né? Ele era dos Padres Cruzes, e, na verdade, ele optou para vir morar numa periferia para poder estar inserido no meio do povo, né? Ele construiu essa casa que ele chamou de casa religiosa. Não era um seminário, mas as pessoas vinham para cá para poder aprofundar sua religiosidade e, de repente, decidir entrar no seminário. E a morada aqui na casa era muito importante porque nós tínhamos uma profunda religiosidade. Toda manhã nós não deixávamos de fazer a nossa oração. Eu, o padre João Maria, Souza, que morava com a gente, Emmanuel, mas depois o Emmanuel foi embora. Esses 4 que viviam aqui, né? Cada um inserido em alguma coisa. O padre, como ele era padre, inserido na visita deles, pelas comunidades, ajudando as pessoas em oração e em que precisava, e a gente também como estudante ou como trabalhador, o estudante universitário, o Souza, o estudante secundarista, e o Emmanuel também. O João Maria engajado na comunidade, né, com a sua bicicleta, né, que ele sempre fazia o percurso dele para a igreja, para a visita que ele fazia nas casas das famílias, tudo de bicicleta. E um grupo de militantes, ativistas, aqui da Pedreira, capitaneado pelo Souza, que foi um seminarista que morou com o padre João Maria, nos procurou para que a gente pudesse apresentar um projeto de lei e que pudesse mudar o nome da passagem Saldanha Marinho para a passagem João Maria, para a rua João Maria. E foi o que nós fizemos. Nos articulamos, tinha uma dificuldade grande por causa na época, dos alguns vereadores evangélicos, que tudo que se relaciona a padre, a santo, eles têm uma resistência muito grande. Mas nós fomos por convencimento, né, de que não estava ali a questão da religião, mas estava do homem, daquilo que ele significou para organizar esse povo da Pedreira e tirar esse povo do esquecimento das políticas públicas que aqui na Pedreira não tinha. Então, João Maria merecia. E nada melhor do que esse próprio espaço, esse próprio lugar aqui na Pedreira, na passagem Saldanha Marinho, pudesse ter seu nome. Foi um trabalho árduo e nós conseguimos aprovar. E hoje, a passagem Saldanha Marinho, que tinha esse nome, hoje é Padre João Maria Vandoli, né? Então, o padre João Maria era essa pessoa, assim, muito povo, muita humildade, né? O salário dele, ele dava tudo para as pessoas
que pediam para ele. Quando descobrimos que ele estava comendo só arroz com ovo, a comunidade agiu, a paróquia agiu. Então, foram muitas pessoas que se juntaram, se organizaram para levar o almoço e levar o jantar para ele, né? Então, e aqui a Carmen, a senhora Carmelita Angelim, que foi a fundadora desta comunidade, junto com o padre João Maria, ela vinha lavar a roupa dele e fazer a comida dele já aqui. E de noite, como ele ficava só, antes que os seminaristas morassem aqui, ele dormia sozinho na casa. E ficava o seu Miguel lá em cima, era altos e baixos, ele ficava até tarde. E depois seu Miguel se recolhia, o seu Agostinho, monge, ficavam. Então, nós tivemos todo esse acolhimento com ele. Então, João Maria nos tornou protagonista de uma nova sociedade, né? Então, ele falava muito nessa nova sociedade da partilha. Então, essa experiência foi muito importante para mim, porque do tempo que eu morei aqui, que foram quase 5 anos, com essa experiência de convivência com o João Maria, da Teologia da Libertação, mais o grupo de jovens na Pedreira, isso foi uma fortaleza para mim. Toda essa experiência aqui, que eu acumulei aqui na casa, que agora é essa capela, dentro da igreja de Aparecida, nos grupos de jovens, me fortaleceu muito para eu ter um amadurecimento nos movimentos sociais e no partido político de esquerda, né? E também na minha formação, depois que eu entrei para a universidade. E atuando na educação com uma visão crítica para poder ajudar as minhas alunas e meus alunos também a perceber esse mundo como ele é, fazer a leitura desse mundo, como é que essa estrutura funciona. Então, o padre João Maria, para nós, ele nos ensinou a humildade, a fé, a coragem de lutar pelo que é nosso. Sou vegano há 14 anos e sou vegetariano desde os 13 anos. O vegetarianismo, a meditação, a prática realmente de uma disciplina interior, né, me ajudou a pensar ou repensar a vida de uma forma em que a gente pudesse transformá-la a partir daquilo que a gente vive, percebendo aquilo que também era o ideal. Eu passei a conhecer posteriormente como a opção preferencial pelos mais pobres. Ou seja, atuar ante as injustiças sociais, atuar contra as injustiças sociais e sempre com um foco em fazer um mundo igual, né? Igual em benevolência e solidariedade para todos, né? Em que todos realmente tivessem direitos. E isso eu aprendi posteriormente com o padre João Maria. Tirar a bebida da escola e da igreja foi também, para mim, foi uma felicidade muito grande, né? Na campanha da fraternidade de Vida Sim, Droga Não. Uma coisa fundamental, o padre João se relacionava muito bem, ele cumpria a missão dele por causa desse relacionamento afetivo, afetuoso, extremamente bondoso, sorridente, com voz calma, serena e equilibrada. Então era difícil esse homem encontrar inimigo. Onde ele estava rodeado de amigos. Aí, em 87, fundamos o movimento de crianças, na campanha da fraternidade. Quem acolhe o menor, me acolhe. Hoje a paróquia Aparecida ela é o Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém, mas tudo isso, creio eu, deve-se em grande parte a todo esse trabalho desenvolvido pelo padre João Maria e a sua equipe em todos os anos que por aqui ele passou. E foram mais de 20 anos de serviços prestados à pastoral da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui no bairro da Pedreira. Então, coração generoso, agradecimento e tudo que eu sou enquanto pessoa, enquanto militante, eu devo à formação que o padre João Maria nos deu. Então, o orgulho de ser uma pessoa que acredita em Deus, militante, mas sempre acreditar que a igreja, principal da igreja, é o povo lá fora, não os templos. Então, isto foi sempre ensinamento e com fé, com força, a gente tenta colocar no dia a dia nesse processo da luta e da organização. O João Maria faleceu
mas é importante que a imagem dele fique e que nós possamos contar a história dessa pessoa que tanto contribuiu, né, com os movimentos, né, com as pessoas, com a própria igreja e com uma cara diferenciada. Porque hoje, sinceramente, eu sou católica, mas não sou praticante, vou uma vez ou outra na igreja. Eu não percebo, tá, que essa prática de ser missionário, das visitas, desse acolhimento, que ela se manteve, né? Infelizmente, nós nem tivemos espaços abertos para poder fazer essas entrevistas que nós precisávamos, porque a gente precisa preservar a memória do padre João Maria Vandora. Lá na Igreja Aparecida foi um espaço aberto para debates políticos. Nós chegamos a ser muito vigiados pela Polícia Federal por conta disso, porque era num momento de... Ainda estava o militarismo no poder, né? Ditadura. Então, a necessidade, inclusive, que a gente teve de gravar agora a história do João Maria, de recuperar, de resgatar, é para que a sociedade, principalmente a juventude, mas a sociedade de forma geral, não deixe mais acontecer aquilo que aconteceu, inclusive há pouco tempo na história desse nosso país. Ele foi uma inspiração para muita gente, ele foi um exemplo diferente de sacerdócio, né? E a gente percebe que o nome, né, João Maria, um profeta na pedreira, vale muito, né? Está muito adequado, porque na realidade ele profetizava e anunciava, né, que é possível um mundo melhor, que é possível um mundo mais solidário e que é possível a gente viver a nossa vida com essa opção preferencial pelos mais pobres. Padre João Maria foi muito atuante, humilde, carismático, próximo do povo. Tinha opção pelos pobres. Era um profeta. Faz muita falta. Então, João Maria é um profeta que esteve entre nós. E a história dele não vai terminar aqui. Ela continuará. Uma pessoa como o padre João Maria, que tem uma visão holística voltada para as necessidades da sociedade, dos menores, dos pequenos, elas precisam ser, primeiro, exaltadas, conhecidas e sempre lembradas, para servir de exemplo, para serem valorizadas pela vida totalmente dedicada a esse trabalho. Então, a gente precisa muito que a memória dele seja registrada e lembrada sempre. Muita, muita admiração por esse ser humano, João Maria Vandora, que veio lá da Holanda para emprestar toda a sua inteligência, toda a sua sensibilidade para o povo brasileiro, principalmente aqui da Pedreira, para trazer a sociedade igualitária pregada por Jesus Cristo, a quem ele proclamava e em quem ele acreditava, e nós também acreditamos. E João Maria está presente, e presente, presente e presente sempre. Eu quero pedir que Deus abençoe a todas vocês que estão nos escutando. O encontro do passado traz para nós sempre uma mensagem para amar, animar, e sempre a partir da realidade do povo. E não só pensando em si, mas pensar cada vez mais a partir da vida do nosso querido povo. O povo em si traz uma riqueza muito grande para nos animar e reanimar a vida em Cristo Jesus. Quero entoar um canto novo de alegria ao vaiar aquele dia de chegada ao nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão.
pela força do amor, o universo tem caminho, e clarando sua estrela que ilumina o meu caminho, da corrente da existência, meu trabalho é eterno. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Lutar não foi em vão. Lutar